Oi, eu sou a Alessa e nesse vídeo você vai descobrir junto comigo, com base na ciência, o que precisa acontecer para a gente ter carnaval de novo. Quanto tempo vai levar e quais os fatores que a gente tem que prestar atenção. Carnaval, carnaval! Claro, uma borrachinha de cores, as mais ricas e originais fantasias. Em seguida, a banda triunfal. As músicas do reinado das músicas. Continua o desfile garboso, sob entusiásticos aplausos da multidão. Oi, eu sou a Alessa, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente vai falar sobre cultura, carnaval e política. Carnaval é um assunto super pessoal para mim. Eu tenho bloco de carnaval aqui em São Paulo, sou cantora, puxadora de bloco, produtora musical. Então não ter carnaval é uma catástrofe. Então a gente tem que dar um jeito de colocar essa energia criativa em outro lugar. Então aqui estamos nesse canal de YouTube. A gente vai aqui agora tentar traçar uma linha do tempo hipotética com a ajuda da ciência para ir passo a passo entender o que precisa acontecer, as coisas prós e as coisas contras, para a gente conseguir responder a pergunta aqui de $1 milhão. Quando é que vai ter carnaval? A questão que está rolando é se a gente vai conseguir fazer o carnaval ainda esse ano no segundo semestre ou se a gente vai ter que cancelar esse ano, jogar para 2022 e até se no ano que vem vai ser possível fazer carnaval. E que carnaval que a gente está falando? Esse carnaval live? Que tipo de carnaval? Vai ser um carnaval com máscara, todo mundo em lugares fechados, fazendo um quadradinho assim, todo mundo paradinho? Não, a gente sabe que não é esse carnaval que a gente está falando. O carnaval que a gente está falando é um carnaval com aglomeração, sem máscara, que não entre o colapso no sistema de saúde, que não cause colapso no sistema de saúde e que tenha o menos risco para as pessoas com comorbidades. Na rua, todo mundo junto, todo mundo solto. É esse carnaval que a gente quer. O resto, nem sai de casa. O carnaval é uma coisa que a gente faz junto no Brasil todo. Então, o que acontece se uma cidade fizer carnaval e a do lado não fizer? Essa do lado, que os casos podem estar um pouco mais estabilizados, pode ver novos surtos. A gente tem que lembrar também que regiões, às vezes, compartilham o mesmo sistema e complexo hospitalar. Então, a gente está vendo um caso de ou todo mundo faz ou ninguém faz. E a primeira coisa que a gente tem que colocar nessa nossa timeline do carnaval é a vacina. E como a gente está falando de vacina, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada no caso de Israel. Israel conseguiu vacinar 60% da sua população e conseguiu ver quedas expressivas nos casos da Covid-19. Eu conversei com o Isaac, da Rede Análise Covid-19, e ele vai ajudar a gente a entender os prós e os contras, os fatores e as variáveis que a gente precisa colocar em conta nessa nossa timeline. E quando eles começaram pelos vulneráveis, o que aconteceu? A mortalidade caiu muito, mas as pessoas ainda estão pegando, ainda tem casos. Só que está pegando quem não morre, está pegando aquela parcela da população que provavelmente vai dar uma gripe, vai ficar meio mal e não vai morrer, né? Essas vacinas, elas não têm nos seus testes, elas não foram testadas para eliminar transmissão de vírus. Mas calma, peraí. Eu posso ter tomado a vacina e ainda estar transmitindo? É isso que você vai me falar? A gente vê a tal da eficácia que a gente nota, né? Para redução de sintomas e para redução de morte, né? Para a pessoa não ficar mal, não morrer, não ir para o hospital. Por isso que estão sendo vacinados agora as pessoas que têm mais risco de morrer e não as pessoas que têm mais risco de transmitir. 99% das vacinas depois acaba se percebendo que ela também barra a transmissão. Mas a gente não tem esse estudo. Como foi feito tudo rápido, a vacina é focada na redução dos sintomas. Então, também não adianta, não, vamos vacinar todo mundo e vamos fazer o carnaval. Pode ser que essas pessoas se protejam com a vacina, mas acabem continuando a transmitir a doença e criar nova onda de contágio mesmo vacinados. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Tá. Supondo que a vacina barra a transmissão, quantos % da população do Brasil a gente tem que vacinar para começar a pensar em ter carnaval? Aí se faz um cálculo
que é de imunidade de grupo, que se chama, né? Que é qual a cobertura vacinal que precisaria para ter a imunidade de grupo. Depende do quê? Da eficácia da vacina, qual vacina que está sendo colocada. Por isso, aquele número de eficácia, por isso aquele bafafá todo, porque a eficácia depende-se dela para calcular essa quantidade de população imunizada. Se a gente usar, por exemplo, a Coronavac com a eficácia que ela tem hoje, como exemplo, né, a gente teria que vacinar praticamente 95% da população. Praticamente toda a população, por causa dessa eficácia dela um pouquinho mais baixa para criar a barreira imunológica para aqueles que não podem se vacinar. Porque tem umas pessoas que simplesmente não podem se vacinar. Né? Não estou falando daquele que pode e não quer. Precisa de uns 70% da população vacinada, no mínimo, para começar a ver a redução de novos casos. Mas é muito importante a gente não deixar a transmissão rolar solta enquanto está fazendo isso. Pode-se criar um variante que simplesmente escape da vacina. E além da vacina, tem essa tal da variante, bola da vez, que todo mundo está falando e que é super importante como um fator para a gente computar nessa nossa timeline do carnaval. E uma das coisas mais importantes do contágio que agora o pessoal está se dando conta, depois de 1 ano de pandemia, é que cada vez que o vírus se replica, né, porque o vírus ele entra no corpo da gente, ele vai de uma célula nossa, se replica para criar mais vírus. O objetivo dele é só se multiplicar. Ele não é uma multiplicação perfeita, não é uma fábrica perfeita. Ele cria uma versão um pouquinho diferente, às vezes, dele mesmo, que é a tal da variante. Se essa variante é diferente o suficiente, ela pode causar esses problemas que a gente viu na Inglaterra, que a gente viu na África do Sul, em Manaus, né, essas variantes mais transmissíveis, com características diferentes. Elas podem ser, inclusive, mais tranquilas, pode criar-se uma variante menos transmissível, que naturalmente vai sumir, ou pode-se criar uma variante muito mais transmissível que vai tomar de assalto e vai assumir o local das outras. O que faz essas novas variantes acontecerem? O contágio desenfreado. Né? E essa nova variante pode causar um problemão. Recapitulando, o carnaval para geral, 90% a 96% da população vacinada. A vacina não necessariamente barra a transmissão, mas a transmissão desenfreada pode levar a novas variantes. Mas beleza, vamos supor que a vacina, como várias outras, a maioria delas, barra a transmissão e a gente não vai ter uma outra variante mutante para zoar todo o rolê. A gente tem estrutura de vacinação? Qual que é o histórico de vacinação do Brasil? E em quanto tempo a gente conseguiria vacinar toda essa população ou pelo menos os mais vulneráveis? E essa estimativa também é uma coisa que não dá para cravar quantas pessoas vulneráveis tem no Brasil hoje, mas eu já vi estimado de 50 até 70 milhões. Vamos botar o pior número, né? 70. Vamos dizer que são 70 milhões de vulneráveis, que sejam aqueles que são os mais problemáticos, que esses teriam que, no mínimo, ser vacinados todos. A gente conseguiria fazer isso, baseado nos outros anos, em mais ou menos 5 meses, 6 meses, por aí, com a estrutura dos outros anos, o Brasil conseguiria fazer isso, basta ter vacina. Porque a velocidade do Brasil está muito lenta em comparação aos outros anos, principalmente porque tem pouca vacina. Então, para vacinar essa quantidade de pessoas, o Brasil, no seu histórico, demora em torno de 5 a 6 meses. Por quê? Porque já fez isso, principalmente na campanha da H1N1. O Brasil é avassalador. Assim. O Brasil tem muita estrutura, tem os postinhos, tem a estrutura de distribuição. Em meio ano, né, vamos dizer assim, meio ano, vacinar toda a sua população vulnerável. Mas para isso acontecer, tem que ter vacina, né? E a gente sabe que as vacinas que a gente tem hoje são importadas, tanto da China quanto da Índia. E o mundo todo está querendo essas vacinas. O Brasil, ele tem um contrato de transferência de tecnologia com a Sinovac da China. Isso significa que o Instituto Butantan vai aprender a fazer essa vacina e, se tudo estiver ok, ele vai aprender também a fazer os insumos. E aí, daí a gente vai conseguir fazer a vacina do zero, eliminando essa dependência com esses outros países. Então, a gente tem uma outra pergunta. O Instituto Butantan e a Fiocruz, eles conseguem produzir vacina o suficiente para essa escala máxima, esse escoamento máximo de vacinação, de potencial de vacinação que a gente tem? Eu imagino que a gente demore ainda, pelo menos até abril, ali, março, abril, até tá tudo
beleza pura para o Brasil começar a produzir para valer. Que o Butantan prometeu até 1 milhão de doses dia. Então, se ele mantiver a promessa dele, ele consegue entregar vacinas suficientemente para não ter esses gaps, né, esses buracos de logística ainda. Só o Butantan. 7 meses ele produziria para toda a população brasileira uma dose. Mas o que acontece até abril? Até a data de publicação desse vídeo, o Brasil tem 12 milhões de vacinas importadas. Como isso vai ser aplicado, vai ter que considerar os seguintes fatores. 1, os lugares e as pessoas mais necessitadas. 2, a velocidade com que essas vacinas vão ser aplicadas. A capacidade dos estados e da União em conseguir comprar mais vacinas por aí. E a concorrência global pela bendita vacina. Recapitulando, cenário Brasil bonzão. Janeiro a abril, a gente está ainda vacinando vulneráveis, ainda não 100% da capacidade de vacinação. Estamos lá comprando mais vacina e o Butantan nessa fase de aprendizado. Abril, Butantan 100%, 100% da capacidade de vacina loucamente. Setembro, outubro, Brasil com 100% da sua população, ou perto de 100% da população vulnerável vacinada. E aí, o que a gente faz? Vamos agora baixar, frear a transmissão o máximo que der, para daí depois a gente faz o quê? Acompanha os dados, acompanha os números, vê essa redução, vê como é que ela tá, fica analisando a positividade. Quando ela criou um platô, que a gente chama, né, que é uma estabilidade, lá embaixo a gente diz, tá funcionando de verdade. Então, eu teria que ter essa queda, baixar, ficar nessa queda uns dias ali, pelo menos uns... A gente sempre fala os famosos 15, porque os 15 é o tempo de incubação do vírus, né? Se nesses períodos de 15 dias, engatados um no outro, a gente começa a ver que realmente está caindo e que está ficando lá embaixo, esse é o momento que a gente pode se olhar e dizer, olha, quem sabe a gente começa a flexibilizar nossas atividades, entendeu? Então, independente dessa timeline, o termômetro real do carnaval é essa estabilização lá embaixo. Isso aí, com certeza, total. Não adianta também a gente pegar e dizer, não, no momento que vacinamos X milhões de pessoas, carnaval, sabe? Não, analise os casos, porque quando tu tá olhando o contágio a nível hospitalar, tu tem que olhar a região, sabe, né? Que nem nós falamos, essa cidade usa o hospital desse aqui. Mas quando a gente está falando para evitar, para acabar, para criar situações como um carnaval, tem que olhar o país. Se tiver, por exemplo, não, começou a cair em São Paulo, mas não começou a cair no Rio. Porque não é só isso, não é conseguir vacina e disputar vacina com os outros países, não é produção, além de ter os insumos, a gente tem uma outra camada de dificuldade, que é uma camada política. O governo federal não colabora e joga o teu carnaval para mais longe. Talvez seja a variável pior deste cenário todo. Vamos relembrar. Minimizou o vírus, chantagem econômica com a população, abandonou os estados, uma falta de liderança, a dança das cadeiras do Ministério da Saúde, campanhas antivacinas, multidões no 7 de setembro, ignorou propostas de vendas da vacina, atrapalhou relacionamentos entre países que exportam a vacina, e também deu aval a empresas privadas comprarem a vacina. Mas, se este governo é uma merda, não seria bom as empresas entrarem no jogo? Se essas empresas comprassem essas vacinas e vacinassem os funcionários que não têm risco de morte, vamos dizer assim, tão alto, não vacinasse o grupo, não seguisse o PNI, porque o PNI tem lá, grupo primeiro, idosos, profissionais de saúde, indígenas, né, e tal. Grupo 2, se a vacinação das empresas não seguisse isso, e a hipótese da vacina não ajudar muito na transmissão se comprovar, foi por lixo, vacinou por nada, entendeu? Porque tu vai vacinar pessoas que não iriam ficar mal e que vão acabar transmitindo igual. Se essas empresas privadas comprassem as vacinas, tipo assim, o governo tá uma lentidão que eu nunca vi, então vamos comprar nós e vamos dar para o governo todas elas,
o PNI, olha, beleza. Se eles dessem para o SUS ou vacinassem exatamente a mesma coisa, fosse só mais uma força motriz para empurrar mais rápido, aí com certeza, entendeu? Claro, vale a pena esperar. Não é uma coisa assim, não, nós vamos ter que lidar com o vírus, viver com ele e fazer de qualquer jeito as coisas. Não, a gente vai com essa história da vacina e do aprendizado com o vírus, nós vamos criar uma situação onde a gente vai efetivamente conviver com ele sem que ele seja destruidor do sistema de saúde, mortal, que nem ele é hoje, né? Não é uma coisa assim, nunca mais tu vai poder abraçar, não é isso, porque senão isso é uma comunicação que pode ficar até errada, a pessoa começa a ficar ansiosa, sabe? Quer dizer que nem depois da vacina eu vou poder abraçar minha avó, sabe? Só aquela coisa. Lembre-se de que esse vírus, provavelmente, ele não vai ser erradicado como o da varíola foi, por exemplo, né? Porque senão isso aí pode botar em risco carnavais futuros, não só o primeiro pós-vacina. Sabe aquela coisa? Porque normalmente é quando a gente relaxa que o negócio vem. A gente vai cuidar de 2022, 2023, quando vem 2024, esquecemos, né? Sabe? 2025, já estamos todo mundo feliz, e vem um surto novo, a vigilância nos avisar, a gente consegue evitar uma segunda epidemia, consegue frear ela cedo. Num cenário otimista, setembro, outubro, a gente vai ter grande parte da população vulnerável do Brasil vacinada. Mas ela não chega perto da porcentagem total da população do Brasil que precisa ser vacinada para ser seguro a gente ter carnaval. Então, carnaval no segundo semestre parece uma aposta bem arriscada. Resta para a gente, então, reavaliar, chegar no segundo semestre e ver o que está acontecendo e avaliar a possibilidade de um carnaval em 2022. Lembrando que o sinal verde para a festa é essa estabilização lá embaixo na curva. Não tem outro jeito. E para finalizar, eu queria lembrar vocês que o carnaval ele é um pacto social de celebrar a vida em festa. Então, se todo fevereiro a gente pactua que a gente vai celebrar essa vida, a gente precisa pactuar de novo para preservar essa vida, principalmente nesse momento de dificuldade que a gente está passando. Os blocos têm uma capilaridade imensa no Brasil. Tem um monte de bloco em tudo quanto é canto. Conversem com seus amigos, conversem com seus prefeitos, vereadores, compartilhem informações baseadas na ciência. Vai ter carnaval e quando tiver, vai ser muito louco. Isso vai acontecer, a gente vai pra rua de novo, mas só que a gente quer todo mundo lá. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.